Olá, caríssimos estudantes, nobres colegas professores. Então, daremos início às aulas de História, ok? As revisões de História. Vejam, a primeira coisa que a gente tem que saber em relação à História, né? O que é História? Vejam, História nós definimos como a ciência que estuda o homem no tempo e no espaço. Como assim? Vejam, toda ciência tem um objeto de estudo. No caso da história, o ser humano e as relações sociais. No tempo, porque não adianta eu falar o ser humano, sim, mas o ser humano em 1500, em 2021, era muito diferente. O ser humano de 2021 é muito diferente do ser humano de 1500. Embora todos sejam humanos. Então, no tempo. E no espaço. Por que no espaço? Porque tem que ter um determinado lugar. O seu exemplo, o ser humano em 2021, certo, mas tem o ser humano aqui, tem na China, tem na Europa. Então, são diferentes, são realidades diferentes. Por isso que nós temos que situar no tempo e em um lugar que é o espaço. Dito isto, vamos começar. Né? O ser humano como sujeito histórico. Né? O ser humano como sujeito histórico. Vejam, nós, seres humanos, desde que tivemos consciência da nossa finitude, ou seja, o que isso quer dizer? Nossa finitude, que um dia teremos fim, porque nós, em um determinado momento, não existíamos, em outro momento passamos a existir, em um momento seguinte voltaremos a não existir. Então nós somos seres finitos. Tivemos origem e teremos um fim. Então o ser humano, quando ele tem consciência dessa finitude, ele começa a buscar registros para a posteridade. Começa a produzir registros para a posteridade. Por exemplo, o homem pré-histórico, ele tinha as pinturas rupestres. Né? Pinturas rupestres. Pintura nas pedras. Se eles tinham o objetivo de deixar para a posteridade ou não, é discutível isso. Né? Mas deixaram. Né? Deixaram. A história propriamente dita, a história surge na Grécia Antiga. A história surge na Grécia Antiga. Com que objetivo? Com o objetivo de explicar a realidade sem recorrer à religião, sem recorrer ao mito. E o que é o mito? É uma explicação mágico-religiosa, fantasiosa da realidade. Certo? Então, vejamos. Antes da história, nós explicávamos a realidade mediante o uso de cosmogonias e teogonias. Cosmogonia, origem do cosmos, origem do universo. Teogonia, origem dos deuses. Então, nós explicávamos a realidade de uma maneira fantasiosa. Ah, professor, então era mentira. Não, pessoal. A explicação fantasiosa, ela não é uma mentira. Ela é uma explicação que o ser humano busca produzir para explicar a sua realidade. Certo? Então, voltando para os gregos, né? A história surge como ciência na Grécia. Na Grécia surge a história. O primeiro historiador foi um rapazinho. Atribui-se a ele a paternidade da história, que foi quem? Heródoto de Alicarnasso. Heródoto era o nome dele, Alicarnasso a cidade em que ele vivia. Então, o pai da história, Heródoto de Alicarnasso. Ah, professor, ele foi o primeiro historiador? Não posso te dizer com certeza absoluta.
Por isso que nós falamos que a ele é atribuída a paternidade da história. A ele é atribuída. Então, Heródoto. E os gregos buscam explicar a realidade, como eu falei, sem recorrer às cosmogonias e às teogonias, ou seja, ao mito. Eles buscam separar o pensamento, eles buscam, já naquele período, fazer uma coisa que nós chamamos hoje de laicização do pensamento. O que é laicizar? Trazer para o laico, trazer para o leigo, tirar da religião a explicação. Então, os gregos buscam isso, certo? Embora a história ela vá se consolidar como ciência somente no século XIX, né, com ciência, com metodologia, com método, como nós conhecemos hoje, só no século XIX. Mas a história ela já surge aí, certo? Na pré-história, os registros rupestres, e a história mesmo na Grécia Antiga. Ok? Então, vejam, nós temos na história períodos. Nós temos a pré-história, que muitos não consideram um período histórico, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, que é o período em que vivemos. Certo? Então, a história tem suas divisões, a história ela segue um método, ela tem suas fontes. Eu não posso chegar num livro, não, eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo, e eu vou escrever porque papel aceita tudo. Não é assim. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que ter fontes históricas. E o que são as fontes? Podem ser fontes documentais, por exemplo, um documento de cartório, um documento de uma escola, um livro de receitas, dependendo para que eu queira, qual seja o meu objetivo de pesquisa, a arquitetura, as fontes não materiais, como a língua. Então, existem diversas fontes históricas, certo? A história positivista, ela trabalha muito as fontes documentais, né? Fontes documentais, as fontes oficiais. São válidas? São sim, pessoal, mas as fontes documentais não são as únicas e elas não refletem necessariamente a verdade. Nós temos que usar várias fontes, ok? Os positivistas usavam muito as fontes históricas de documentos oficiais, que são válidas, mas não necessariamente demonstram a realidade, né? Um exemplo, vamos trazer para a sala de aula. Um estudante tirava 8 filando e outro estudante tirava 6 estudando. No documento da escola, vai ter 8 para o filão e vai ter 6 para o outro. Daqui a 10, 20, 50 anos, se a gente analisar, a gente vai dizer que o filão sabia mais do que o que estudava, porque ele tirava 8 e o outro tirava 6. Mas a realidade foi o quê? Foi outra. Quando você vai pesquisar com as pessoas que conviveram com eles, e aí nós temos a história oral, o que é que nós veremos? Que o outro tirava 8 filando. Então, o documento não mostrou a realidade em si. Entenderam? Todos nós também, pessoal, quem constrói a história? Somos todos nós. Nós somos protagonistas da história. E o que é o protagonista? É o ator principal. Nós construímos a história. Nós não escrevemos. Quem escreve a história é o historiador. Mas quem constrói a história somos todos nós. No nosso dia a dia. Então, o ser humano sempre teve história. O ser humano sempre terá. Enquanto existir ser humano, ele sempre terá história. Compreenderam? Então, como eu falei, as fontes são importantes, mas também não podemos trabalhar apenas com uma. Como eu falei, o ser humano é um ser histórico. Certo? O ser humano é um ser histórico.
Como todos os seres vivos, nós também, como eu falei antes, somos finitos. Mas o ser humano é o único que consegue escrever sua história. Por isso, a importância de estarmos dentro desse conceito histórico, ok? Voltando aqui, né? Nós trabalhamos a questão de cosmogonias e teogonias no começo. Vejam, todas as civilizações possuíram, certo? Ou possuem uma história, um mito sobre a sua origem. Então, todos nós possuímos um mito sobre as origens. Isso mostra que esse desejo do ser humano é universal. Ah, professor, a história surgiu da Europa, então somente os europeus são inteligentes, somente os europeus desenvolveram a história como ciência, mas explicação para a realidade, todos os povos explicam. De uma maneira mítica ou de uma maneira que nós chamamos de racional, mas todos explicam a sua origem. Ah, professor, qual é a forma mais correta de se explicar? No nosso pensamento ocidental, é a racional. É a racional. Mas isso não implica dizer necessariamente que a racional seja a melhor forma de se explicar essa realidade. Vamos passar aqui. Pronto. Então é isso aí, pessoal, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.